pedindo para entrar. É o quê? Marta. Não é pedindo para entrar não, isso aí a pessoa vai solicitando, é quando acontece de fazer live dupla. Isso é normal. A pessoa não tá. Entendeu? Isso acontece. Boa noite. Posso? Posso? Pode. Boa noite, pessoal. Boa noite. Espero que no coração de cada um a paz esteja presente, a esperança faça morada, a fé seja grande companhia, a vontade sempre de crescer, de melhorar, e que o ambiente familiar esteja sadio, perfeito, e os seus componentes consigam manter-se em harmonia, manter-se em paz, manter-se com respeito recíproco, e que todos celebrem, mesmo nos momentos de dificuldade ou nas horas de conquista, de alegria, celebrem a vitória e a compreensão da lição que cada um precisa receber pelo caminho que está seguindo em busca de suas realizações, de suas conquistas. Hoje eu li uma frase, um pensamento que disse o seguinte: Deus não nos tira as coisas, Ele nos livra delas. Significando dizer que quando não conseguimos alcançar os nossos objetivos, é porque ainda não nos fizemos merecedores de alcançar esses objetivos. Quando conquistamos, certamente, é porque pelo merecimento de cada um de nós se conseguiu, se completou o ciclo. Hoje eu conversava com um amigo a respeito que todos somos regulados pela lei de causa e efeito. Plantou, és livre. Colher, és obrigado. Então esta lei da ação e da reação nos alcança a todos, em qualquer lugar do universo. Isso é lei universal. Todos temos a possibilidade de escolher, mas todos temos a necessidade e a obrigatoriedade de colher os frutos de nossa plantação. Por isso, é imprescindível que todos nós pensemos antes de agir, meditemos muito antes de fazer, que a gente consiga visualizar o resultado daquilo que estamos pretendendo, de alguma forma, executar, para que depois não nos lamentemos pelas falhas, pelos erros, pela tristeza que causamos a nós próprios primeiro. Assim, eu gostaria de fazer a leitura de um pensamento de autor desconhecido. Não preciso saber a tua idade, nem onde moras ou com quem trabalhas. Quero saber da tua relação com as estrelas e quanto de cura tem o teu sorriso, e se há amor na tua fala e ternura na tua alma. Diz uma lenda referente à pintura da Santa Ceia ou à última ceia de Jesus com seus apóstolos, que ao conceber este quadro
Leonardo da Vinci deparou-se com uma grande dificuldade. Precisava pintar o bem na imagem de Jesus e o mal na figura de Judas, o amigo que resolvera traí-lo durante o jantar. Em função disso, interrompeu o trabalho no meio até que conseguisse encontrar os modelos ideais. Certo dia, enquanto assistia à apresentação de um coral, viu em um dos cantores a imagem perfeita de Cristo. Convidou-o para o seu ateliê e reproduziu seus traços em estudos e esboços. Passaram-se 3 anos. A última ceia estava quase pronta, mas Davi ainda não havia encontrado o modelo ideal de Judas. O cardeal responsável pela igreja começou a pressioná-lo, exigindo que terminasse logo o mural. Depois de muitos dias procurando, o pintor finalmente encontrou um jovem prematuramente envelhecido, bêbado, esfarrapado, atirado na sarjeta. Imediatamente pediu aos seus assistentes que o levassem até a igreja. Da Vinci copiava as linhas da impiedade, do pecado, do egoísmo, tão bem delineados na face do mendigo que mal conseguira parar de pé. Quando terminou, o jovem, já um pouco refeito da bebedeira, abriu os olhos e notou a pintura à sua frente. E disse numa mistura de espanto e de tristeza: "Eu já vi este quadro antes." "Quando?" perguntou surpreso Da Vinci. "Há 3 anos, antes de eu perder tudo o que tinha. Numa época em que eu cantava no coro, tinha uma vida cheia de sonhos e o artista me convidou para posar como modelo para a face de Jesus. O bem e o mal têm a mesma face. Tudo depende apenas da época em que cruzam o caminho de cada ser humano." Autor desconhecido. Os espíritos superiores, que são as vozes do céu, explicam no Livro dos Espíritos que a grande maioria dos habitantes do nosso planeta é constituída de espíritos mais ou menos bons. Por isso, ainda na Terra existe grande agressividade, violência entre os seres humanos. Eu fiz uma pesquisa e vou relatar fatos que ocorreram em vários países do mundo relativamente à agressividade do ser humano, à ausência de carinho e de fraternidade. 5 pessoas são feridas em ataque com faca na Flórida, nos Estados Unidos. Uma pessoa morre e outras 9 ficam feridas em ataque com faca e espeto em estação do metrô na França. Ataque com faca deixa 2 feridos na estação central de Amsterdã, Holanda. Suspeito é detido. Nigerianos que fogem da violência na África do Sul começam a deixar o país em botes superlotados com destinos à Europa. Brasil tem 13 homicídios de mulheres por dia e a maioria das vítimas é de cor negra. Assassinatos de mulheres na França geram alerta sobre violência doméstica na Europa. Como ataques a refinarias na Arábia Saudita afetam o mercado de petróleo e a tensão entre os Estados Unidos e Irã aumenta. Paris tem dias de caos por greve nos transportes contra a reforma da Previdência. Crime com facas no Reino Unido bate
Record. Parlamento russo aprova lei da bofetada e descriminaliza a violência doméstica. A nova legislação descriminaliza agressões com dor física, desde que não causem lesões corporais graves. Só no caso de haver algum risco para a saúde da vítima é que o agressor enfrenta acusações criminais. Facções criminosas no México acabam de assassinar dezenas de pessoas por motivos de vendas de drogas. Então, como vocês estão vendo, em qualquer lugar do mundo, o ser humano é igual. Ele age com a agressividade que ele alimenta em seu espírito, ou ele age com bondade também pelo que ele alimenta em seu espírito. Não será novidade a sensação de estranheza que acomete boa parte da humanidade terrestre nesse período de expiação e provas para alcançarmos uma nova era de regeneração. Nesses momentos, parece-nos faltar o chão para colocarmos os nossos pés e caminharmos seguramente diante das calamidades públicas e privadas pelas quais atravessam os seres humanos em sua trajetória para o aperfeiçoamento. O cenário futuro é sombrio e assustador, pois o ser humano ainda não substituiu os velhos hábitos por uma renovação emocional, psicológica, moral e espiritual, continuando ainda a praticar nos seus dias um mal maior ou um mal menor, demonstrando que encontra-se diante do padrão de equilíbrio desejável para estar em plena vitalidade e consciência tranquila. Tudo parece acenar um futuro não muito distante de caos e de perdição. Os espíritos superiores, que são as vozes do céu, diariamente acorrem até o planeta mandando mensagens de esperança, de fé, de paz, de tranquilidade, de cordialidade, de respeito, de fraternidade, acenando para nós que depende de cada um a sua capacidade de amar, de respeitar, de compreender, de ter paciência, de ter fé e de ter esperança. Como a gente disse, a gente está cercado por espíritos que têm afinidade conforme a nossa energia que produzimos diariamente. Aqueles que se afinam conosco são as presenças que estão ao nosso lado a todo dia. Estamos assustados, estamos apreensivos com a grande taxa de violência que gera para nós a intranquilidade, o medo, enfim, o desequilíbrio, e nada podemos fazer em relação a uma comunidade. Teremos que começar todo um trabalho de respeito e cordialidade dentro de nossos lares. Violência é definido pela Organização Mundial da Saúde como o uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resultem ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação, embora o grupo reconheça que a inclusão de uso do poder em sua definição expande a compreensão convencional da palavra. Globalmente, a violência aumenta de forma assustadora, e nos países desenvolvidos como nos do terceiro mundo, a vida ainda tem pouco valor, lembrando os
tempos remotos, quando das pregações de Jesus, que trazendo a mensagem de respeito mútuo e fraternidade entre os seres, resultando na mudança de valores e a diminuição da violência entre os indivíduos. Se os cristãos do passado se transportassem para o tempo presente, encontrariam os mesmos problemas. Na Roma de outrora, a fé era provada pela perseguição e pelo martírio. Nas grandes cidades atuais, a fé é provada pela insegurança, pela violência e pelo crime. Em ambas as épocas, demonstra-se a ignorância do ser humano relativamente à vida espiritual. Isto porque a fé está sendo testada, testando-se a resistência do homem nos momentos de dor, de dúvida, de sofrimento, de perda, de desequilíbrio. Emmanuel, grande protetor do Chico Xavier, no livro Renúncia, diz que os cristãos de outrora enfrentavam os leões no circo em nome de sua fé. Hoje, o circo é o mundo e as feras, infelizmente, são os homens. Hoje, como nos dias do passado, o homem sofre as mesmas necessidades, diferenciadas pelas circunstâncias de tempo e condicionamento de técnica. O homem dos nossos dias é semelhante aos homens de Israel do passado. Tem necessidade de Deus e por isso Jesus é inadiável questão de encontro ou reencontro individual. Os problemas sociais, morais e políticos de hoje diferem pouco daqueles que agitavam os dias em que Jesus viveu aqui conosco. A superdensidade da população, as técnicas de comunicação esmagando o espírito humano por acúmulo de informações produzem exaustão. Busca-se tudo para solucionar a problemática externa, enquanto o homem prossegue sozinho e incógnito ainda. Vamos relembrar a pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, que assim foi feita. Poderá implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem reinará no planeta quando entre os espíritos que vão habitar os bons predominem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade que vos avizinhais ao tempo em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam ao progresso. Esta transformação se verificará por meio de encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração, está passando a mão na frente, uma geração nova. Então, os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão da terra excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam.
Irão esses espíritos para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo dos seus irmãos mais atrasados. Lembremos sempre, para mudar a Terra, o nosso planeta de inspiração e provas, para a região de amor e de caridade, basta mudar o homem. Como disse Gandhi, o amor de um homem pode mudar o ódio de milhões. Allan Kardec fez um comentário dizendo que os homens do século 1900 que se aproxima haverão de cuidar mais do espírito por maturidade. Estão sofrendo as dificuldades pelo que fizeram de mal e procuram os caminhos do bem, caminhos que lhes protegem e lhes dão mais vida. O mal, como o chamamos, entrará no esquecimento por não haver mais necessidade desta lição. Afirmamos que nenhum espírito melhora sem esforço, sem dor e sem sacrifício. Jesus deu provas dessa verdade para nos mostrar o que vamos encontrar em nossos caminhos. Lembrando também a questão 259, também do Livro dos Espíritos, que nos explica que nós escolhemos o gênero de provação por intermédio dos pensamentos, palavras e atitudes. Temos o que precisamos, o necessário para a nossa abençoada estada em direção a nós mesmos, onde construímos o céu, estacionamos no purgatório ou nos despencamos aos abismos infernais, graças à nossa liberdade de agir. As particularidades da vida, todavia, correm sempre por nossa conta. Também, lembrando a questão 909, também do Livro dos Espíritos, cuja questão é a seguinte: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Resposta das vozes do céu: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta, na verdade, é a vontade. Quão poucos entre vós fazem esforços. Com efeito, salvo raras e errosas exceções, falta-nos a vontade. A vontade que aqui pode ser entendida como a disposição, combinado com a disciplina, com a firme determinação. Os esforços serão pequenos, insignificantes. O processo de evolução do ser humano tem sido penoso, passando dos instintos básicos até alcançar a inteligência e a razão, quando se comunicará mente a mente. Não é de hoje que a humanidade vive em desorganização, tanto política quanto social, o que cria situações conflitantes que causam séria preocupação quanto à harmonia na convivência em comunidade, que exige dos habitantes um determinado grau de comprometimento, profundidade e amor. De maneira geral, pode-se dizer que no mundo inteiro o amor, o perdão, a fraternidade desapareceram da alma humana, nascendo o egocentrismo com acentuação do interesse próprio, mesmo em detrimento de outrem. O amor ao próximo, que era tido como um preceito divino, hoje, para a maioria, desculpe-me, é simples utopia. As autoridades de qualquer lugar deste planeta, atordoadas com tamanha desorganização social,
onde é cada um por si e nenhum por todos, não sabem e não têm o que fazer, porque já perderam rumo nesse mundo egoístico, pleno de incerteza e contradições. Enquanto isso, da desorganização nasce a violência, e as ações contra ela são insatisfatórias e não conseguem surtir os efeitos desejados. Na estrada da desorganização humana, caminham problemas que se aproveitam da situação para estabelecer moradia, como é o caso das drogas que se apossaram dos jovens, contaminando-os pelo vício incontrolável e os dizimando pela violência gerada pelo tráfico. Os jovens de hoje, da maior parte do mundo, estão se destruindo no consumo de drogas ou tragados pela violência que chegou com elas. Enquanto isso, os governos fecham os olhos, deixando de investir na educação, na saúde e na segurança. Todo mundo sabe que as drogas causam em seus usuários problemas mentais graves que os levam à imperfeição moral, fazendo nascer o instinto do mal, que leva o homem à violência contra o próximo por motivos muitas vezes fúteis. As drogas, sejam quais forem elas, impedem o desenvolvimento espiritual e o aperfeiçoamento moral, permitindo a violência como fato natural no cotidiano das comunidades. Não podemos negar que o ambiente que construímos onde vivemos, usando como base os nossos interesses, pode contribuir de maneira primordial para o processo evolutivo da violência pela dificuldade na convivência. Devemos, porém, ter consciência de que esse meio em que vivemos é criado e mantido por nós mesmos, segundo nossas conveniências, o que pode ser mudado com a correção dos nossos erros, se nos permitir a mudança de rumo dos nossos interesses, voltando para o próximo, aceitando o próximo como irmão. Partindo deste princípio, o combate à violência não se deve fazer com exércitos armados, nem levando o homem violento para o cárcere, mas criando métodos que permitam a modificação de sentimentos humanos, substituindo o egoísmo pela fraternidade, o ódio pelo amor. É conscientizar o homem de que todos os seres humanos nascem do mesmo Pai e todos, sem exceção, são irmãos, membros de uma só família, onde deve haver o amor, o respeito mútuo. Tomando-se Jesus por modelo e guia, e para que o ser humano consiga viver em paz e em harmonia, é preciso afastar o criminoso do crime, educar o irmão transviado, acabar em definitivo com a espada, com o cutelo, com o garrote, com a forca, com a guilhotina, com a cadeira elétrica e a câmara de gás e outros meios de punição existentes nos códigos do mundo. Vivemos num mundo rotulado de cristão, porém profundamente materialista. Um mundo cheio de conflitos, onde predominam o orgulho, o egoísmo, a ganância, o personalismo, em que até o Cristo que cada um quer que o seu seja o melhor. Hoje, como nos dias do passado, o homem sofre as mesmas necessidades. O homem de nossos dias é semelhante aos homens de Israel do passado. Tem necessidade de Deus e por isso Jesus é o grande ser a ser perseguido. Os problemas sociais, morais e políticos que diferem pouco daqueles que agitavam o tempo de Cristo. A questão 470 do Livro dos Espíritos tem o seguinte questionamento. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos
e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo uma missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? A resposta é clara. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhes que assim proceda para vos experimentar, nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo, afastá-lo. O Criador, que estabelece o bem em todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. A criatura, porém, na terra ou fora da terra, segundo o princípio da responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por ignorância que ela mesma extirpará do próprio caminho em tantas existências de abençoada reparação quantas se fizerem indispensáveis. Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia e inspira-lhe a formação da dinamite, por substância explosiva capaz de auxiliá-lo na construção de estradas, moradias, mas o homem quase sempre abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas de ódio e destruição. Deus empresta-lhe a morfina a fim de acalmar-lhe a dor. Entretanto, enfermo, amparado, em muitas ocasiões, transforma em corrosivo entorpecente das próprias forças, com que prejudica as funções do seu corpo espiritual em largas faixas de tempo. Presenteia-o com o ferro, por elemento químico flexível e tenaz, de modo a ajudá-lo na indústria e na arte. Todavia, servo da experiência em muitas circunstâncias, converte o ferro num instrumento de morte, a desajustar-se em compromissos escusos em que lhe reclamam a agonia e suor em séculos numerosos. Dá-lhe o ouro por metal nobre, suscetível de enriquecer-lhe o trabalho e desenvolver-lhe a cultura, mas frequentemente ele se torna sovina e mesquinho, e confere-lhe a onda radiofônica para os serviços da verdadeira fraternidade entre os povos, mas o orientador do intercâmbio, por vezes, nela transmite notas macabras em que promove o aniquilamento de populações indefesas, agravando-se em débitos aflitivos para o futuro. É assim que o Supremo Senhor nos concede os dons maravilhosos da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do amor e da inteligência. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos resultam para nós vitória ou derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Examina, por isso, a ti mesmo e encontrarás a extensão e a natureza da tua dívida, pela prova que te procura ou pela tentação que padeces, porque o bem vem puro de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence. É transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis dos destinos por nossa própria conta. Também gostaria de falar sobre a questão 781, também do Livro dos Espíritos, onde a questão é a seguinte: o homem tem o poder de paralisar a marcha do progresso? Os Espíritos respondem: não, mas tem, às vezes,
o poder de embaraçá-la. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retroaja? Pobres seres, Deus os castigará. Serão levados a uma corrente de dor e que eles procuram deter. Allan Kardec, sobre essa questão, faz o seguinte comentário: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem se opor. É uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por mais leis humanas. Quando as leis se tornam incompatíveis com o progresso, são destruídas e aqueles que queiram mantê-las, assim será até que as leis humanas estejam em concordância com as leis da justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência das leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Lembra-te dos perseguidos sem causa, aqueles que se refugiaram na paz de consciência em todas as épocas da humanidade. Lembremos que Sócrates bebe cicuta, que é um veneno que lhe colocam à boca. Entretanto, ele é o maioral da filosofia. O seguidor de Cristo, Estevão, morre sob pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo. Contudo, faz-se o padrão do heroísmo e da resistência dos mártires que transformam o mundo. Gutenberg é processado como devedor relapso, mas cria a imprensa desfazendo o nevoeiro medieval da ignorância. Cristóvão Colombo morre ao abandono num colchão de palha. No entanto, levanta-se para sempre da memória da América. Galileu Galilei, preso e humilhado, desvenda ao homem nova contemplação do universo. Martinho Lutero, agredido, ressuscita as letras do Evangelho. Giordano Bruno, atravessando pavoroso suplício, traça mais altos rumos do pensamento. Abraham Lincoln tomba assassinado, mas extingue o cativeiro no clima da sua pátria, os Estados Unidos da América. Pasteur é ironizado pela maioria dos seus contemporâneos. No entanto, renova os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. E se não falar, ainda bem recentemente, de Mahatma Gandhi, que cai sob golpe homicida, mas consagra o princípio da não violência. Poderíamos citar tantos e tantos, aqueles que fizeram pela humanidade em algum tempo e deixaram para nós, hoje, que vivenciamos as suas experiências, os seus legados, a sua tarefa, o seu trabalho, a sua esperança. Entre os perseguidores, contam-se os obsediados, os depravados, os infelizes, os caluniadores, os calculistas e os criminosos, mas entre os perseguidos sem razão enumeram-se quase todos aqueles que lançam nova luz sobre as rotas da vida. É por isso que Jesus de Nazaré, o divino governador da terra, preferiu alinhar-se entre os esquecidos, os escarnecidos, os injuriados, os perseguidos, aceitando a morte na cruz, de maneira a estender a glória do amor puro e a força do perdão, para que se aprimore a humanidade inteira. Novamente, eu gostaria de citar o Livro dos Espíritos, a questão 182, cuja pergunta é a seguinte:
É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Kardec, a essa questão, a essa resposta, faz o seguinte comentário. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita da purificação. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir com o progresso do globo, reencarnam a feição dos homens vulgares, experimentando as dificuldades e as dores. É assim que encontramos um Thomas Edison, vendendo jornais para se manter aos 15 anos de idade, atingindo a posição de um dos maiores gênios técnicos do mundo em todos os tempos e deixando nada menos de 800 invenções registradas. E também encontramos um Louis Pasteur, filho pobre de um curtidor que, sem ser médico, pôde ser considerado como sendo o fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso de seus predecessores. Como também temos notícias de que grandes vultos da humanidade vieram ao planeta para impulsionarem os seres humanos em todos os aspectos, deixando para futuras gerações todo o amor que empreenderam em suas conquistas, se não vejamos. Walt Disney foi despedido pelo editor de um jornal por falta de ideias. Também faliu várias vezes antes de construir a Disneylândia, que encanta e fascina milhões de seres humanos. Os professores de Thomas Edison disseram que ele era burro demais para aprender alguma coisa. Contudo, estavam enganados quanto à sua capacidade, empenho e dedicação. Albert Einstein não falou antes dos 4 anos de idade e não leu antes dos 7. Seu professor o descreveu como mentalmente lento, insociável e eternamente mergulhado em seus sonhos imbecis. Foi recusado na Escola Politécnica de Zurique. Louis Pasteur foi apenas um aluno medíocre nos estudos de primeiro grau. Ficou em 15º lugar entre 22 alunos de química. Isaac Newton foi muito mal na escola. Leon Tolstói, autor do livro Guerra e Paz, foi afastado da escola por incompetência. Diziam que ele era incapaz de ter vontade de aprender. Henry Ford fracassou e faliu 5 vezes antes de ser finalmente bem-sucedido. Winston Churchill repetiu a 6ª série, só foi primeiro-ministro da Inglaterra aos 62 anos de idade, após várias derrotas. Assim temos que mencionar Sócrates, foi filho de um artista sem expressão. Franklin Roosevelt foi filho de um fabricante de sabão. Machado de Assis foi filho de uma lavadeira. Lembremos-nos de que Cristo, o mestre de todos nós, por excelência, foi filho de um carpinteiro. Ele que podia, como ninguém, influenciar os ambientes e criaturas, surge entre os homens como qualquer criança. Vive em sua época ao modo de um homem normal. E embora a luz e o amor que lhe coroem a presença sublime, morre na cruz à maneira de qualquer condenado à morte, porém sem culpa. Realmente, os espíritos encarnados
não podem penetrar em assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a convicção de que te trazem eles a notícia mais importante de todas, a verdade de que a vida prossegue além da sepultura e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Olha a lei de causa e efeito, olha a lei de ação e reação. Plantação é livre, a colheita é obrigatória. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual onde ele vive. A criatura ignorante que observa a ação má se faz pior. Os olhos menos benevolentes que veem a ação má se tornam mais duros. O homem quase recuperado que identifica a ação má desanima. O missionário do bem que experimenta encontra mais dificuldades para socorrer os outros. De um gesto sem caridade atrai a indisciplina, o desrespeito, a revolta e a vingança, além da energia mental maligna. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova caridade para a vida íntima. O homem quase recuperado que a identifica adquire mais fortaleza para melhorar-se. O missionário do bem que a experimenta encontra mais facilidade para o seu ministério. De um gesto de caridade atrai a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, criando energias mentais iluminadas. Assim, cada ser deve esforçar-se para afastar-se do escuro do erro através de atos que servem em direção viva de amor. Lembra que um só indivíduo que se esforça para viver na luz, fazendo o bem que puder, será menos um homem a praticar o mal, fazendo desaparecer muitos males para sempre. Ainda nos é possível ouvir em nossas consciências o aviso de Jesus, condenado à morte sem qualquer erro: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Também ele disse: amai-vos uns aos outros. Disse o Mestre Jesus, que conhecia nossa condição de irmãos pela paternidade divina, sendo essa a lei que trará por definitivo a paz entre os homens de boa vontade. Conta-se que dois tenores que encontraram o mundo cantando juntos eram eles, Plácido Domingo e José Carreira. Mesmo quem nunca visitou a Espanha conhece a rivalidade entre esses catalães e madrilenhos, porque os catalães lutam pela autonomia numa Espanha dominada por Madrid. Plácido Domingo é madrilenho e José Carreiras é catalão. Devido às questões políticas, em 1984, Carreiras e Domingo tornaram-se inimigos. Sendo muito solicitados em todo o mundo, ambos faziam questão de exigir em seus contratos que só atuariam em determinado espetáculo se o adversário não fosse convidado. Em 1987, apareceu a Carreiras um inimigo muito mais implacável que o seu rival Plácido: leucemia. Difícil sua luta contra a doença, tendo se submetido a diversos tratamentos, a um transplante de medula óssea, além de uma mudança de sangue que o obrigava a viajar mensalmente até aos Estados Unidos. Nessas circunstâncias, não podia trabalhar e, apesar de ser dono de uma fortuna razoável, os elevadíssimos custos das viagens e dos tratamentos dilapidaram suas finanças. Quando não tinha mais condições financeiras, soube da existência de uma fundação em Madrid,
cuja finalidade era apoiar o tratamento de doentes portadores de leucemia, e graças ao apoio da Fundação Formosa, Carreiras venceu a doença e voltou a cantar e receber altos cachês, resolvendo associar-se à Fundação. Fui ao ler os estatutos da Fundação Formosa que descobriu que o seu fundador, maior colaborador e presidente era nada mais, nada menos que Plácido Domingo. Domingo havia criado a Fundação para ajudá-lo e tinha se mantido no anonimato para que ele não se sentisse humilhado ao aceitar o auxílio do seu inimigo. O mais comovente foi o encontro de ambos, surpreendendo Plácido Domingo num dos seus concertos em Madrid. Carreiras interrompeu a apresentação de Domingo, subindo ao palco e humildemente ajoelhou-se aos seus pés, pediu-lhe desculpas e agradeceu-lhe publicamente. Plácido ajudou a levantar-se com um forte abraço. Selaram o início de uma grande, bela e indestrutível amizade. Mais tarde, um jornalista perguntou a Plácido Domingo por que criara a Fundação Formosa num gesto que, além de ajudar um inimigo, ajudava também ao único artista que poderia fazer-lhe concorrência. A resposta foi curta, porém definitiva. Porque uma voz como aquela não se pode perder. Então, não sabemos se essa história é verdadeira, mas temos a certeza que, se for, é um gesto de grande companheirismo e de grande fraternidade. Por que indícios se pode conhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito para o seu caminho de perfeição rumo à felicidade? O espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos na vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia, com a consciência em paz e a tranquila de seus atos praticados. Vamos lembrar que Moisés, muito idoso, morre contemplando a cidade prometida. Siddhartha, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens, morre num horto florido. O grande Confúcio, sábio que planou todo o sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte num leito pacífico sob a vigilância de um neto afetuoso. E mais tarde, Maomé sucumbe em Medina na velhice, atacado por febre maligna. Enquanto adormecida ou na ignorância, a ignorância funciona por automatismo, que vai do instinto à conquista da razão. Isso acontece com Maria de Magdala. Vivia em promiscuidade moral. Ao se defrontar com Jesus, despertou, alterando o comportamento de tal forma que foi a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado. Judas Iscariote, consciente da missão do Mestre, intoxicou-se pela ambição e, despertando depois ao enforcar-se, vendo o terrível engano e o grau de sua ignorância espiritual. A crônica terrestre costuma notar esse ou aquele acontecimento em torno da morte dos chamados grandes do mundo. Elizabeth I, rainha da Inglaterra, depois de manobrar largamente o poder
separa-se do trono, rogando desesperada: Senhor, Senhor, cedo todo o meu reino por mais um minuto de vida. Napoleão, o grande estrategista coroado imperador, plasmou com punhos de bronze o temor e a admiração de milhões de súditos, mas não soube guerrear o câncer que lhe exauriu a força vital na solidão da ilha de Santa Helena. Assim, como os reis e conquistadores, os filósofos e artistas se despedem da autoridade e da fama, legiões de criaturas de todas as procedências e condições deixam a terra todos os dias aguardando o resultado das próprias obras. Nem posses, nem latifúndios, nem títulos, nem privilégios, nem armas, nem medalhas, nem depósitos bancários, nem cadernetas e cheques na mortalha que não tem bolso. Acordam buscando os planos em que se situaram os seus sentimentos. Lembra-te dos perseguidos sem causa que se refugiaram na paz de consciência em todas as épocas. Vamos lembrar Joana d'Arc, Pasteur, Lincoln, Lutero, Zamenhof, Hahnemann, João Bosco, Sócrates, Estevão, Gutenberg, Colombo. Finalizando, vou deixar um pensamento da grande Clarice Lispector. Antes de julgar minha vida ou meu caráter, calço os meus sapatos e percorro o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas lágrimas. Percorra os anos que eu percorri, tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. E então, só aí poderás julgar. Cada um tem a sua própria história. Não compare a sua vida com a dos outros. Você não sabe como foi o caminho que eles tiveram que trilhar na vida. Que Deus abençoe a todos vocês, que tenham uma noite de paz e que as nossas pequenas e simples palavras tenham servido para acalentar, para orientar, para trazer ao coração de cada um de vocês o tão equilíbrio sonhado. Namastê, que Pai nos abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. Boa noite a todos.